Eu não falei que estávamos sob observação, eu falei. Vamos começar então a falar desse assunto que muito me interessa, para saber como anda o papo com ela, começar a avaliar outros programas também. Deixa eu pôr meu óculos aqui, que não é de leitura, mas a gente se faz um pouquinho de intelectual. Deixa eu ver, ainda faz assim como se não estivesse enxergando muito bem. Alguns dos tópicos para se ter um bom podcast, videocast, programa de entrevistas, porque você fala sobre diferentes plataformas também, é sempre Certo. bom entender isso, né? Mas alguns pontinhos que eu já ouvi você comentar. Você fala, por exemplo, a pessoa no estudo convidado, isso falamos na abertura do programa. Todo mundo chama o mesmo convidado. Aparece Putz, num meu, podcast meio isso conhecido, chove ligação para essa pessoa. é, Ah, deixa eu aproveitar também, já peguei um pouquinho também do que ele fala, mudo seis eu por meia acho dúzia. chato isso, porque. E aí fica sempre mais do mesmo. Aí ele vai num programa e ele fala a mesma coisa. Aí fica over, entendeu? Cara, pega gente. Por exemplo, eu levei gente lá no meu programa que não tem nem Instagram. Uhum. Então, e eu não olho, tipo assim, quantos seguidores a pessoa tem. Isso não Também me não ligo para importa, isso. entendeu? Tanto senão eu nem tava aqui. Imagina, Fê. Tô Não, eu brincando. chamo Mas, um ó, monte de pessoa que eu gosto do e, conteúdo, eu não e eu quero acho que o saber que quantidade de importa é seguidor. isso, é o conteúdo, Uhum. é que história que essa pessoa tem para trazer, né? E assim, eu falo das pessoas que tiveram lá, o Heródoto, o Fernando Meirelles e tudo mais, mas uma das entrevistas que eu mais fiquei emocionado foi a Nahida, que era uma refugiada do Afeganistão, que estava aqui no Brasil, e ninguém sabe quem ela é, entendeu? Uma Uhum. refugiada. E eu fiquei super emocionado na entrevista. E eu fiz uma pergunta para ela porque eu não gosto de sensacionalismo. E eu não gosto de explorar a dor da outra pessoa. Né? Então eu estava fazendo perguntas um pouco mais descontraídas e eu perguntei para ela o seguinte: o que você mais gostou aqui no Brasil? E eu estava esperando uma resposta assim: a comida, as Uhum. pessoas são muito legais. E aí ela respondeu assim, e você já percebeu que eu sou meio chorão, né? E ela respondeu assim: eu gostei que aqui a mulher pode fazer o que ela quiser. É, forte. Putz, quando ela falou aquilo, aí eu, meu Deus, cara. E aí eu comecei a me emocionar na hora, assim, Muito né? profundo. E aí ela pegou e ela falou assim. Aí ela continuou, porque ela viu que eu tava emocionado, eu conseguia perguntar, né? Sabe quando engasga assim, né? Uhum. Aí eu fiquei engasgado assim e não saía outra pergunta. E aí ela falou assim: eu perdi meus pais na guerra. Aí, putz, aí eu desabei, Você já assim, estava por de. um fio? Não, aí eu desabei. Então, assim, foi uma entrevista super marcante pra mim e que dificilmente a Narrida iria ter oportunidade aí nos grandes podcasts ou em outros programas, enfim, porque ninguém Uhum. não é conhecido e tal. Então eu pego um pouco. A minha crítica, na verdade, é pra ver se o pessoal. Gente, você tem 8 bilhões de pessoas no planeta, entendeu? Não precisa só pegar aquilo que tá no hype, aquilo que as pessoas estão falando, o divórcio do fulano, não sei o que. Cara, pensa um pouco no conteúdo, vamos tentar falar coisas diferentes, mostrar coisas bacanas, outras perspectivas que estão acontecendo por aí, né? Então eu fico meio de bode nesse sentido. Eu acho Uhum. que a internet democratizou muito a comunicação, o que é excelente, porque antes a gente ficava preso a 6, 7 canais de televisão, algumas mais emissoras de rádio, e aí a internet democratiza isso, mas também ao mesmo tempo que democratiza, também vem algumas coisas ruins aliadas a isso. Então, por exemplo, pô, a gente está aqui conversando, você estudou, você é jornalista, né? Não foi assim, liguei a câmera, o microfone e saí falando, né? Eu fui fazer rádio e TV, fui estudar, fui me aplicar. Então, por que a gente não melhora e não desenvolve aquilo lá, né? A mesma coisa na parte do livro. Eu não tinha experiência com livro, fui escrever o primeiro junto com o Heródoto, que foi um baita de um professor. Uhum. Falei, meu, acho que é legal isso aqui, gostei. Uhum. E aí fui me aprimorando e escrevendo os outros e tal, mas sempre buscando melhorar, né? Uhum. E falando em o quanto você está sempre procurando melhorar e inovar, por exemplo, nos 100 anos de rádio no Brasil, o Heródoto escreveu, né? O Nilo, você já falou que é um arquivo vivo, É, né? E de informações. E você trouxe uma super ideia do QR do Code. QR Code. É Como porque quando a funciona? gente. Quando o Heródoto falou, a gente vai pôr o depoimento das pessoas aqui no livro, eu falei, legal, Heródoto, mas por que a gente não grava o depoimento dessas pessoas e a gente coloca disponível no QR Code e as pessoas assistem? Que Ele, demais. putz, isso é muito legal, porque a gente tem um livro multiplataforma. Não que essa ideia não existisse, mas na quantidade que tem, porque você tem 170 depoimentos, cada um tem um QR Code. Então você tem Uau. mais de 11 ou 12 horas de conteúdo,
ou 9 horas, sei lá. É que tem vários livros, e aí eu vou confundindo já, né? O livro dos programas infantis da TV Cultura são mais de 24 horas de conteúdo que a pessoa pode assistir. Que faz então, assim, muita diferença, né? e você não conseguiria compilar isso num documentário. Porque, sim, você vai pegar um documentário, vai ter entre 45 minutos e 1h15, mais ou menos. Como é que você põe tanta informação, tanto conteúdo? Não tem como. Agora, 24 horas de conteúdo disponível, não é material bruto, é material já editado. Então Só o Heródoto... filé mignon. então o Heródoto né? comprou a ideia. No seu tempo, com calma. Exatamente, Tá ali pra sempre na sua mão. Então assim, e os vídeos, mesma coisa. Mistura você assiste o um, antigo depois com o moderno. outro. E eu acho que o Heródoto tem uma pegada dessa de multiplataforma. Então ele sempre foi um cara muito aberto em colocar e trazer novas tecnologias para dentro do rádio. Então, tem e-mail, vamos pôr. Ele foi o cara que colocou a rádio na internet. Entendeu? Primeiro aqui no Brasil, entendeu? Junto com o Mandic. O Mandic que tinha o servidor, aí ele levou lá e falou assim, sabe o que é isso aqui? O que é? A rádio CBN tá na internet. Não é possível. Como assim? Claro que não tinha ninguém ouvindo, mas já estava disponível, entendeu? Até ele tem uma energia, né? Pra caramba. Quando ele fez o estágio na BBC de Londres, ele voltou pro Brasil e falou, vamos botar uma câmera no estúdio. Ele que trouxe isso pro Brasil, entendeu? Caramba, porque tem gente que começou uma nova era. Uma nova era, entendeu? Então, eu acho que é isso, é ver o que está acontecendo e tentar trazer, porque, assim, as pessoas também querem coisas novas, querem novidades, né? Então, como é que a gente acrescenta a tecnologia dentro de uma mídia analógica, né? Se a gente pegar... Eu entrevistei recentemente o pessoal de marketing dos brinquedos Estrela, Grow, né? Nossa. E aí, como é que, por exemplo, brinquedos de tabuleiro, como é que você acrescenta a tecnologia? Porque hoje o pessoal está muito no celular, né? Para trazer não ficar para trás e para motivar o pessoal a interagir naquela... Então, eles já têm jogos que você usa o celular junto, que aí você recebe uma mensagem. Você lembra o Detetive? Claro, então, o Detetive. Aí o Detetive, você tá lá com o celular, você recebe Lance, uma dica no seu celular. Então, assim, você tem que trazer, você tem que sempre estar inovando, né? Então é isso. E você tem esse olhar e o Heródoto também, né? E é legal que vocês também misturam gerações, né? Assim como a gente está falando o livro e o QR Code, o Heródoto é de uma geração eu tenho bem anterior à diferença de idade entre eu e o Heródoto são exatamente 40 anos. E eu falo exatamente porque a gente nasceu no mesmo mês. Ele é de março também, né? Ele, se eu não me engano, é 26 de março, eu sou dia 5 de março. Então ele tá com 78. E é interessante quando a gente fala disso da idade, né? Porque tem gente que às vezes não consegue trabalhar com gerações diferentes, né? E não foi o caso entre eu e o Heródoto. Isso é super legal. Vocês somam, né? A gente soma. Muito legal. E você falou que você não curte sensacionalismo, né? Eu também não. Qual foi o momento mais triste da sua vida que você lembra? Eu tô brincando, pelo amor de Deus, Fê. Não me leva tão a sério. Para. Você disse também que os podcasts não têm hora para acabar. Putz, eu acho que a gente Você veio sabe de que aqui a gente grava só em 3 horas, né? Tudo bem rápido. Não, tem alguma coisa pra fazer à noite? Eu tô livre. Isso. Eu vim aqui livre, sem problema nenhum. É que eu acho que, assim, a gente tem um contexto. Então, primeiro, o podcast não é novidade. O pessoal acha que ele surgiu na pandemia. E não surgiu na pandemia. Podcast já existe desde 2004. E 4? Então assim, é um formato... foram os pioneiros, assim? Por causa do iPod, né? O pod é do iPod. Pod por quê? Personal on Demand. E o cast é de broadcast, ou seja, da radiodifusão. Por que personal on demand? Porque você assiste a hora que você quiser, de onde você quiser, como você quiser. Entendeu? Liberdade, exatamente. Só que na época, os episódios de podcast eram curtinhos, era 3 minutos, 5 minutos. Por quê? Porque a gente não tinha a disponibilidade de internet, a banda larga, igual a gente tem hoje. Então, hoje, a internet e todo esse desenvolvimento possibilitou a gente ter episódios maiores. Então, ele quebrou um outro paradigma, que é o paradigma da grade da televisão e da rádio. Porque, assim, dentro do rádio e da televisão, gente, vai estourar, não sei o que, tem que ir pro intervalo. Não sei... Você sabe isso melhor do que eu, como é que é. Gente, tem que chamar o break, não sei o que e tal. Na internet, você não tem esse tipo de problema. Então, você pode fazer um programa de 3, 4 horas de duração. Acontece que, quando vem a pandemia... Quando vem a pandemia, se populariza o formato, porque as pessoas estão num contexto, tô em casa... E o que eu tenho pra fazer? Vou fazer o que agora? Um podcast que há 3 horas de duração. Tudo bem. Deixa rolando aí que eu vou lavar louça, sem problema nenhum, entendeu? Agora,
E tem o recurso de pós-pandemia, colocar no fastzinho um pouco, que eu eu amo de sempre paixão, coloco né? Acho em que 2 todo vezes mundo ali, coloca, né? não Um dá. e-mail em 75, Quando eu dois, gosto dependendo da muito, pronúncia da pessoa. quando eu gosto muito, eu coloco em uma vez e vou Ou falou algo curtindo. muito interessante, pausa, volta, põe no Volta. normal. Exatamente. Ah, nossa, só eu. Então, assim, agora a gente está em um outro contexto. Então, as pessoas estão ouvindo o podcast em que situação? Numa academia, no carro, indo para um lugar para o outro, né? E, pô, quanto tempo que as pessoas têm para ouvir um episódio como esse? Então, a gente tem que ser um pouco mais assertivo. E tem uma outra questão que é o seguinte: por que as pessoas querem esgotar tudo sobre aquele convidado ou sobre aquele assunto? Né? Porque fica 3, 4, quer esgotar tudo. Gente, eu gosto quando as pessoas falam assim, ai, que pena que acabou, podia ter mais tempo. Excelente que a Vamos pessoa... combinar um Porque fica um segundo gostinho de quero encontro? mais. E as pessoas voltam pro outro. Então, ser mais claro, mais objetivo, ser um pouco mais assertivo, porque eu também eu tenho um valor e um apreço pelo tempo das pessoas. Então, assim, a pessoa ficar Verdade. meia hora comigo já é uma baita de uma vitória. Foi Concordo. ali numa academia, tá me ouvindo, num carro. Poxa, que legal, entendeu? Gente, vocês querem ouvir? Querem que eu traga a Adriana de novo? Ótimo, vou trazer de novo. Deixa Vocês querem nos ouvir sobre o quê? comentários, vamos ver como Isso. foi o número de Vamos falar sobre visualizações outras e curtidas, coisas, né? entendeu? Então, eu tenho umas coisas assim que às vezes, 3, 4, 5, meu Deus do céu, não acaba, Não né? entendo como Então, conseguem assim, também. mas aí também as pessoas, se você for ver lá no YouTube, às vezes as pessoas ficam pulando o episódio, né? Então, deixa eu ver qual que é as partes que me interessam, isso não interessa, vai pulando tudo, aí depois o pessoal fica criando aquele monte de corte pra soltar e tal. Eu entendo de querer gerar bastante conteúdo, mas, chama de novo depois, né? Calma, não é? Tem Sei se essa é a disponível. nossa opinião aqui de nós dois. Pessoal, pode, por favor, deixar nos comentários também o que acham disso. O papo com ela costuma ter 45, 50, 1h10, vai, E já é dependendo. ótimo, já é tempo pra Cê caramba. curte. Eu gosto Você pra assiste no caramba. Fast? Por acaso tá me assistindo falando bem rápido? Pode pôr isso daí no pause e colocar no normal, hein? Vamos falar Assiste mais quando rápido, quiser. mais devagar, né? Não, vamos falar mais rápido, porque aí Assim, eles não conseguem ouvindo 2 vezes, né? Eles vão ter que por pausar. acaso assim é cansativo? Deixa nos comentários se vocês assistem no Fast, correndo ali na velocidade. E também, o que vocês acham desses podcasts de 2 horas, 3 horas, 4 horas? Será que o pessoal da geração mais nova curte os programas mais longos? Eu não sei, eu não curto. Eu Eu não também, eu consigo. não Eu tenho vou paciência pulando, eu vou. Porque assim, primeiro que eu vou assistir ou ouvir uma coisa que realmente me interessa. Né? E aí eu vou geralmente para as partes que eu sei que, putz, isso aqui não interessa, isso aqui eu já conheço convidado, não precisa. Né? Aquela coisa assim, senta aí, me fala, o que aquela você fez? abertura Putz, interminável não dá. também. Não, tem gente que pega e lê, né? Igual, por exemplo, você tá com a sua pauta aí, mas tem gente que faz uma mini biografia da pessoa e lê uma apresentação gigante. Meu Deus Aí eu já do corro céu. também. Pois é, mas, né, vai saber se tem quem gosta, cada um tem um jeito também. Essa é a nossa opinião, tá? E não estamos Exatamente. criticando também ninguém E eu acho que tem espaço para especial. todo mundo. A Tem. internet tá aí e eu acho que a audiência também vai dizer, pô, isso é legal, isso não é, e assim por diante. Legal Mas que eu tem acho que variações. existem movimentos hoje que estão mudando e a gente precisa ficar ligado nisso. Então, a gente estava num contexto de pandemia, que é uma coisa. Hoje a gente está em outro contexto. Então, as mídias, elas precisam se adaptar a isso. A gente precisa entender o nosso ouvinte, a nossa audiência. Tem né? toda razão. E eu concordo muito quando você fala também sobre o valor do tempo das pessoas e tanta coisa que a gente tem para fazer, né? Eu ouço muito podcasts, enfim, programas que eu gosto. Fazendo a unha, que é meio demoradinho, eu ponho o fone, e também na esteira. Só que eu não faço mais de meia hora na esteira. Então, gravem programas de meia hora, por favor, que eu gosto. Eu não gosto de sair da esteira enquanto o programa não terminou. É isso Porque o aí. YouTube, quando a gente está fazendo musculação, põe o celular no bolso, ele fica desligando. Então, é bom na Sim. esteira. E tem uma questão também que é o seguinte, se a pessoa for embora do seu programa, dificilmente ela volta. É, né? Então, assim, se a pessoa ouviu meia hora, aí depois eu volto. Não volta, a pessoa esquece, tá. ela não vai Saiu, continuar não para. volta. Ela não vai, dificilmente ela vai voltar, preciso terminar. Já foi. Para com isso e volta a me assistir, hein? Que estamos falando temas muito importantes.